Para o espanto dos professores, Chirone continuou em queda livre. Siena, apavorada, não compreendia por que ninguém, nem mesmo o professor responsável, agia para impedir tal ato imprudente. Ela considerava a situação perigosa demais, exigindo intervenção imediata. Em desespero, Siena virou-se para implorar ajuda ao diretor. Ao contrário do pânico geral, o diretor Alpeas permaneceu em silêncio, observando. Seu semblante, normalmente bondoso, tornara-se severo, seus olhos dourados brilhavam intensamente, e suas mãos estavam cerradas. No íntimo, Alpeas demonstrava desapontamento, pensando que Chirone não diferia dos outros. Ele acreditava que, se a ganância obscurecesse a razão de Chirone e o levasse a uma decisão errada, ele jamais encontraria seu caminho futuro. Enquanto isso, Chirone, envolto em uma aura resplandecente, disparava em velocidade vertiginosa, criando um impacto violento. De longe, os aprendizes observavam com extrema ansiedade. Através dos binóculos, Amy mal conseguia conter sua raiva, percebendo que este desafio de nível 10 era apenas para especialistas. No olho da tempestade, o chão desmoronou e imensas paredes mecânicas investiram contra Chirone por todos os lados. Envolto em uma aura amarela brilhante, ele se esquivava por um triz. A velocidade das armadilhas era tamanha que Chirone percebeu não ter tempo suficiente para se esquivar e planejar o próximo obstáculo. Ele sentia sua força mental esgotar-se rapidamente. No momento em que parecia prestes a desistir, as palavras de Mark ecoaram na mente de Chirone. Ambos sabiam que seriam eliminados, então quem fosse mais longe seria o vencedor. Ao recordar a competição, Chirone sentiu-se fortalecido, determinado a superar seus próprios limites. Recuperando o ânimo, Chirone executou um voo espetacular no ar disparando a uma velocidade vertiginosa. Essa performance realmente impressionou Mark, que ansiava por reconhecimento. Mark estava complacente com sua técnica. Enquanto isso, na sala de controle, o sinal de alerta de nível 10 piscava incessantemente. Maria sentou-se, olhando para a tela, e perguntou sobre a natureza da competição. Para ela, competir era usar todos os meios, incluindo a decepção, para derrubar o adversário e ser a única vencedora. A imagem dela desabando em desespero junto à porta revelava um passado amargo. Como se compreendesse essa ideia cruel, Mark exibiu um sorriso enigmático. Ele se perguntou se esse era o tipo de competição que a academia desejava, uma disputa onde apenas o vencedor teria tudo. Ted tentou explicar a Maria que ela havia entendido mal, mas ela rejeitou seu consolo. Em lágrimas, Maria desabafou, ressentida por acreditar que um professor gênio como Tad não conseguiria compreender seu sofrimento. Ela sentia-se injustiçada, pois a escola parecia reconhecer apenas os dotados de talento inato, enquanto ela era uma estudante comum, que sempre se esforçou para ser obediente e dedicada. Em vez de discutir, Tad calmamente revelou que também fora aluno daquela mesma escola, na época em que ela era apenas uma caloura do primeiro ano. Ele a instou a tentar se lembrar, perguntando se ela alguma vez ouvira rumores sobre um gênio chamado Tad naquela época. Maria, chocada, admitiu que nunca tinha ouvido falar. Tad sorriu, começando a contar sobre seu passado inesperado. Ele não era um gênio, pelo contrário, sempre fora o último da turma. Preso na quinta série por muitos anos seguidos, ele também sentia raiva ao ver seus colegas superá-lo facilmente. Maria não conseguia acreditar no que ouvia, achando impossível dado seu status atual de professor. Tad apenas riu, e continuou dizendo que sua virada aconteceu um dia quando foi pego pelo diretor e severamente repreendido. Na memória, Ted questionou confuso o diretor Alpeas, alegando que o outro havia começado. Mas o diretor apenas perguntou gentilmente por que ele estava tão preocupado. Tad demonstrou surpresa com a atenção incomum de Alpeas, que normalmente não notava alunos como ele. O diretor Alpeas então lembrou Ted do maior erro de um mago, comparar-se aos outros. Embora Ted parecesse não dar importância ao conselho, pensando ser mais uma lição, Alpeas continuou a explicar. Ele disse que um verdadeiro mago deve saber como apagar a si mesmo, focando apenas em seu próprio caminho. Se alguém continuar olhando para o lado enquanto avança, certamente se perderá. Os ensinamentos do diretor pareciam estar se concretizando com outra pessoa. Em outro espaço, Mark avançava com um semblante confiante, mas seus olhos desviavam para o lado como se estivesse em uma competição. De repente, seu caminho foi bloqueado por uma grade sólida. O impacto deixou Mark atordoado, percebendo que havia cometido um erro e tomado a direção errada. No momento da morte iminente, Mark gritou desesperadamente por ajuda enquanto seu corpo era submerso em um fluxo de energia e caía. De baixo, o professor e os outros estudantes só podiam observar horrorizados, gritando em impotência diante da cena iminente. Justo quando a esperança parecia se esvair, uma figura surgiu inesperadamente com velocidade assombrosa. Com uma expressão determinada, Chirone apareceu, a tempo de segurar a mão de Mark que caía livremente.
Com um poderoso fluxo de magia, ele impulsionou ambos para o céu, escapando por um triz do perigo. Os estudantes que assistiam não puderam deixar de ficar maravilhados, e explodiram de alegria ao testemunhar Chirone salvar a vida de Mark de forma espetacular. A ação de Chirone causou uma intensa controvérsia entre os aprendizes que assistiam. Alguns questionaram por que ele salvou um oponente em um teste, mas outros argumentaram que a vida humana era mais importante que a vitória. Um professor também ficou maravilhado com a habilidade de movimento de Chirone, pensando para si mesmo que o que importava agora havia transcendido os limites de uma competição. Nesse ínterim, enquanto ambos caíam em queda livre, Mark gritou por socorro em pânico. Chirone, com o corpo envolto em energia dourada, manteve a calma e pediu a Mark para ficar parado para que ele pudesse se concentrar. Chirone rapidamente percebeu que as armadilhas eram uma forma de ilusão, e para escapar, ele precisava analisar suas regras de formação à distância. Com determinação cintilando nos olhos, ele decidiu que a primeira opção era subir. Chirone imediatamente usou magia para impulsionar ambos para cima, desviando das engrenagens gigantes que se apertavam. Os aprendizes observadores gritaram de horror ao ver que as armadilhas ainda os perseguiam, percebendo que o movimento vertical era inútil. Chirone logo se deu conta da situação. Ao olhar para a máquina que se fechava logo abaixo, ele entendeu que apenas ganhar altura era inútil, e começou a calcular o próximo passo. Mal se agarrou a Mark, Chirone subitamente teve uma epifania. Ele decidiu não continuar caindo, mas usou toda a sua força para criar um fluxo de luz brilhante que impulsionou ambos para cima. Essa ação inesperada deixou os professores e alunos que observavam maravilhados. Eruki sorriu satisfeito, percebendo que nem sempre avançar é a única resposta. Às vezes, voltar atrás também é uma escolha inteligente. Os alunos começaram a sussurrar, sem acreditar que alguém que estava na academia há apenas um mês e treinava sozinho pudesse fazer algo tão extraordinário. Aqueles que antes o desprezavam pensando que Chirone só havia entrado na escola por conexões, agora o viam com outros olhos. No meio da multidão, Amy admitiu silenciosamente que talvez todos tivessem se enganado sobre Chirone. Sua dúvida rapidamente se transformou em apoio fervoroso. Ela levou as mãos à boca e gritou palavras de encorajamento, e as pessoas ao redor se juntaram a ela. No entanto, outros alunos ainda gritavam preocupados, alertando sobre os perigos na jornada para cima. Observando a figura de Chirone, Amy de repente teve uma percepção mais profunda. Ela entendeu que o propósito de seu árduo treinamento não era meramente passar no teste. Ele estava no caminho para se tornar o modelo que ele admirava. Amy pensou consigo mesma que o desejo de Chirone era simplesmente tornar-se boa em magia. Enquanto isso, Tad continuou a consolar Maria, explicando que a competição era apenas uma ferramenta para chegar ao destino mais rapidamente. Ele afirmou que não havia problema em ir devagar, pois no final todos se tornariam magos. Mesmo assim, Maria perguntou, preocupada, se não era tarde demais para ela. Em resposta à sua insegurança, Tad sorriu gentilmente e prometeu ajudar, encorajando-a a recuperar a coragem. Este encorajamento sincero fez com que Maria não conseguisse conter as lágrimas, as emoções transbordando de comoção. Testemunhando tudo, o diretor Alpeas tomou uma decisão firme. Apesar da surpresa dos outros professores, ele ordenou que o exame continuasse. Com uma voz firme, o diretor declarou que assumiria total responsabilidade por tudo o que acontecesse.